Oi, gente! Tá no ar mais um episódio do MinaCast. E eu quero agradecer vocês pela audiência de sempre. Vim fazer aquele pedidinho básico que é curte, compartilha, indique amigos, faça o seu comentário, é muito importante para nós. E não se esqueça de inscrever no nosso canal. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores que fazem o MinaCast acontecer. Eu quero agradecer a Criarcom, que faz os nossos cortes, a Flávia Priori, que sempre me deixa maravilhosa, e a Caneca do Dragão, que sempre está presente com a gente. E hoje eu estou recebendo novamente a Vanessa Fernandes. Vanessa já pode até pedir música da próxima vez, hein, Vanessa? E nós vamos falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Gente, vai ser muito interessante hoje. Vanessa, muito obrigada por estar aqui novamente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui de novo, é um prazer estar aqui para disseminar informação, né? Eu acho que conhecimento é poder e quanto mais a gente souber, mais a gente consegue se proteger e se posicionar diante de todas as situações que acontecem aí nas nossas vidas. Nós mulheres precisamos cada vez mais disso. Verdade. Vanessa, hoje em dia, narcisista é qualquer pessoa que é egoísta, que é mais vaidosa, a gente chama de narcisista, né? Do ponto de vista clínico, o que realmente é o transtorno de personalidade narcisista? A gente começa com uma pergunta muito boa, né? Porque, principalmente em tempos de redes sociais, a gente vê termos como narcisista, borderline. Fizeram até uma música, né, que foi muito criticada. Os dois termos têm música, né? Mesmo? As mesmas cantoras fizeram o narcisista e o borderline. Enfim, né? E psicopata são termos muito disseminados. E a gente precisa tomar muito cuidado porque tecnicamente, clinicamente, existem algumas diferenças. O transtorno da personalidade narcisista, ele é um padrão rígido, um padrão recorrente de comportamento que se expande ao longo de toda a vida. Começa ali mais ou menos no final da adolescência, geralmente, né? Esse padrão de comportamento começa mais ou menos no final da adolescência, início da idade adulta, e ele se prolonga por toda a vida. E ele se expande para todos os contextos de vida praticamente. Trabalho, família, relacionamentos, né? Seja amorosos, seja com familiares, com amigos. Então, o transtorno é diferente de eu brincar com alguém e falar alguma coisa nesse sentido, né? Então, clinicamente, para a psicologia, para a psiquiatria, tem esse significado. Um padrão recorrente, duradouro, rígido, com muita dificuldade de mudança, que se mantém por toda a vida em diversos contextos. E quais que são as características, assim, que a gente pode... Lógico que a gente não vai diagnosticar ninguém, né? Mas pra gente entender, né? Se essa pessoa realmente tem o transtorno ou não, se ela precisa de ajuda. Sim, a gente precisa olhar, muitas vezes, para o que a gente sente diante dessa pessoa. Porque as pessoas que não são profissionais da área, elas não têm condições técnicas mesmo, não têm habilidades técnicas para diagnosticar, né? Mas o que é importante? Olhar para o que você sente diante de pessoas com quem você se relaciona. Será que eu me sinto pisando em ovos com essa pessoa? Será que eu tô o tempo todo me perguntando o que eu devo responder, o que eu devo falar, com medo de acontecer alguma coisa? O que essa pessoa me faz sentir? Será que eu me sinto pequena? Será que eu me sinto diminuída? Será que eu me sinto culpada diante dessa pessoa? Mas pensando em características da pessoa com o transtorno, a gente tem algumas variantes, né? Mas, no geral, a gente tem o quê? Grandiosidade, a gente tem necessidade de admiração. Se olhar mais de perto, uma autoestima muito rebaixada, uma autoimagem que é um pouco dependente do outro, depende da validação do outro. A autoimagem depende da validação do outro. Uma dificuldade de considerar o outro. A pessoa, né, com transtorno da personalidade narcisista, ela acha que tá todo mundo dentro da cabeça dela.
Ela tem dificuldade de pensar, nossa, a Taira está pensando diferente. Deixa eu entender como é que é o raciocínio da Taira. Não, é o meu raciocínio e você tá dentro da minha cabeça. É como se girasse tudo em torno dessa pessoa. Exatamente. Ela é autocentrada, autorreferida e tudo gira em torno dela. Os relacionamentos se organizam em torno dela, em torno, inclusive, dos afetos dela. Né? E qual que é a diferença da pessoa que tem os traços narcisista e da pessoa que tem o transtorno, que de fato tem um transtorno? Na verdade, é assim, quando você... Se a gente for pensar em traços, traços é algo assim, mais sutil, mais não tão permanente, mais flexível. Se olhar muito de perto, todo mundo tem algum traço narcisista, né? Em algum aspecto da vida, em algum contexto, em alguma forma de funcionamento. A gente quer ser admirado, a gente quer ser considerado, a gente quer ser respeitado pelo que a gente é, né? Então, traços narcisistas praticamente todo mundo tem, né? Mas não é um padrão duradouro, não é um padrão rígido. E não é algo que transforma as relações em coisas que se organizam em torno disso. Né? No transtorno é diferente. No transtorno, tudo gira em torno dos afetos daquela pessoa. Né? E lembrar sempre disso. Sempre. É um padrão duradouro, é um padrão rígido em praticamente todos os ambientes da vida, todos os contextos. Nos traços, não. Né? Então, só para me entender, a pessoa que tem o transtorno, ela vai sempre ter esse padrão de relacionamento. Por exemplo, eu tive um relacionamento que a gente fala muito, o cara era narcisista, era um relacionamento abusivo. Aí ele vai trocar de relacionamento, daqui a um tempo vai continuar, vai repetir todo esse padrão. Possivelmente sim. E geralmente as pessoas saem adoecidas desse relacionamento com o narcisista. Sim, exatamente. E existe um mito, né, que o narcisista, ele é uma pessoa que se ama demais. É realmente isso? Nossa, esse é um dos maiores mitos que a gente tem quando se fala de narcisismo. Porque a ideia é aquela casca que a gente vê, né? A pessoa grandiosa, a pessoa que ocupa espaço, que chega e parece que ela toma conta do lugar, né? Às vezes aquela história, você sabe com quem você tá falando? Você sabe quem sou eu? Né? De gostar de andar entre os melhores, de estar entre os melhores, de se mostrar aquela imagem que a pessoa transmite de muito grande, sempre muito impecável, né? A ideia que a gente tem da pessoa narcisista é aquela pessoa bem arrumada, que se apresenta muito bem, preocupada com a imagem que os outros têm dela. Só que, debaixo dessa casca, o que a gente tem que lembrar de algumas características que são o núcleo central desse transtorno, da personalidade narcisista. A pessoa tem uma autoimagem que depende muito dos outros, uma autoimagem muito frágil, ela tem a necessidade de validação externa e ela tem a dificuldade de compreender e entender o outro, de se colocar no lugar do outro. Essa tríade é muito importante nesse transtorno. Né? Então, se você for pensar nisso, a autoimagem é muito prejudicada. Eu preciso da validação do outro para eu me sentir válido e verdadeiro. Então, se você não reconhece que eu sou maravilhosa, eu não me sinto maravilhosa. Eu tô o tempo inteiro preocupada. O que será que a Taira vai achar de mim? Não, como é que eu vou me posicionar diante dela? Não, olha aqui, ela tem que me achar maravilhosa. Então, se a gente for parar pra pensar, o amor próprio, que é maduro, que é bem cuidado, que é bem construído, ele é um amor próprio flexível, que aceita feedbacks. O do narcisismo, não. Dentro do narcisismo, eu estou sempre necessitando da validação do outro e desconsiderando o outro, apesar disso. Né? É muito contraditório, parece. Muito contraditório. Né? E é isso. Então, é um mito. Não, o narcisista não se ama demais. O que a gente vê clinicamente, na clínica, na prática, é o contrário, né? E é um transtorno que aparece mais em homens mesmo? Tem uma questão biológica, é questão da nossa sociedade, né? Machista mesmo? Ou o que você me fala disso, Vanessa? Sim.
Primeira pergunta é sim, Aparece é um mais em transtorno homens. que sim, dentro a gente falando em prevalência mundial do transtorno, a média da prevalência vai de 0,2 ao que me parece por cento, até 6 alguma coisa, mas a média é de 1 a 2% da população mundial que tem esse transtorno diagnosticado. Então, é pouco, mas ao mesmo tempo é muito, se a gente for pensar em números absolutos, né? Mas na clínica, nos diagnósticos, se vê ali de 50% a 75% do total homens. 2 a 3 homens para cada uma mulher tem o transtorno. Então, a prevalência é muito maior em homens. Então, é uma questão biológica, assim. Não necessariamente. Aí a gente vai entrar na segunda pergunta. A segunda pergunta, a resposta não é nem sim nem não, né? É o famoso depende da psicologia, é multifatorial. Não é só cultura, não é só biologia, é uma combinação de fatores. Biologicamente, pode existir essa predisposição. Porém, a gente fala muito de ambiente, a gente fala muito de cultura. Como é que os homens são socializados? O homem, ele é aceito que o homem seja líder, que ele seja confiante, que ele seja grandioso. A mulher, ela é socializada para ser cuidadora, para aceitar. Hoje em dia a gente está vendo modificação, graças a Deus. Porém, a gente tem visto a passos muito lentos e assim, continuamos vendo isso. Então, o homem, ele tem esse lugar de homem não chora, homem tem que ser forte. Você nasceu para ser grande, meu filho. Você vai ser grande. Sim. Minha filha, você nasceu para ser mãe, você nasceu para ser esposa. Não é um problema sonhar com isso, tá? Que fique bem claro que não é um problema. Mas, pensando em diagnóstico de transtorno, a gente pode olhar muito para isso, né? Sim. E o ambiente que eu estou socializado também. Pelo que eu passei na minha infância? Quais que foram as minhas referências, né? Sim. Então, é multifatorial e sim, é mais em homens. Vanessa, a gente ouve muito na internet, tem vários vídeos sobre o termo mãe narcisista. Existe realmente esse diagnóstico de mãe narcisista? O que você me fala em relação a isso? Porque tem muitos vídeos, né? E aí a gente fica lá, né, observando e tentando entender. Mas até assim, onde eu sei, não existe esse diagnóstico, né? Você já ouviu o diagnóstico pai narcisista? Não. Porque cargas d'água, a mãe entrou nesse lugar de mãe narcisista e o pai não entrou. Entendi. Eu não vou dizer aqui que não existem mulheres com transtorno da personalidade narcisista e que se tornam mães e que é muito difícil a convivência com essa mãe. Mas mãe narcisista não é um diagnóstico, não existe mãe narcisista. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é isso. Minha mãe é narcisista. Eu sou filha de uma mãe narcisista. Não, você é filha de uma mulher que tem o transtorno. Ou que tem traços do transtorno. Sim. Então, não existe. Isso é muito... Eu falo sem medo de errar. Isso é fruto da nossa sociedade machista. Então... Pode ser muito difícil conviver com uma mulher que tem transtorno da personalidade narcisista. Pode ser não, é muito difícil. Mas mãe narcisista é algo que é pejorativo. Então a gente tem que ser muito cuidadoso nesse lugar, né? Por isso que eu começo sempre com essa pergunta. Existe pai narcisista? É isso. Vem de encontro também na questão da mãe solteira, né? A gente não fala pai solteiro, né? Exatamente. Vanessa, Eita, sumiu. Mas, eu queria fazer um comentário em relação a isso. É porque o narcisista, ele afeta todas as relações, né? Sim. Conviver com essa pessoa é difícil em todos... Sim. Seja ela uma relação de mãe e filho, seja ela uma relação amorosa, uma relação de amizade. Então, como a relação de mãe e filho é muito próxima, o filho é muito afetado por esse transtorno. Sim, claro que é. Imagine só, você convivendo com uma pessoa que, teoricamente, é a pessoa que vai cuidar de você, que vai suprir suas necessidades, que vai te ajudar, que vai ajudar você a ser um ser humano bacana, um ser humano funcional. Sim. E que é uma pessoa que é autocentrada, que tem a autoestima tão fragilizada que ela não consegue oferecer para você
o que você precisa como filho. Então, sim, seja homem, seja mulher, é muito difícil conviver com uma pessoa com esse transtorno. Muito difícil mesmo, né? O único cuidado que eu gosto de ter é esse, né? De não colocar nessa posição, porque é um termo que remonta muito ao machismo, né? Nós mulheres já passamos por tanta coisa na vida, então é muito de olhar para isso com esse cuidado. Entendi. Antes de avançarmos, Vanessa, eu queria saber se é possível uma pessoa sem formação diagnosticar alguém. Onde está o limite entre perceber os sinais e rotular? A gente já falou antes, né? Não é possível diagnosticar, não é possível uma pessoa que não tem formação técnica fazer esse diagnóstico. Mesmo dentro da formação de psicologia, de psiquiatria, é muito importante a gente tomar cuidado, porque existem as áreas de formação, né? Sim. Então, quando a gente não tem o conhecimento dentro da psicopatologia necessário, a gente encaminha para um colega para que ele faça o diagnóstico mesmo, né? Mas uma pessoa leiga, essa pessoa leiga pode ser um grande profissional na área dela e tudo, porém, aqui nessa área não diagnostica, né? Tecnicamente não existe isso. O que é aquilo que a gente falou antes, né? É olhar o que essa pessoa que você imagina que tem esse transtorno causa em você, qual a sensação que te causa, o que essa relação com essa pessoa causa em você. Porque quando a gente não tem condição técnica de diagnosticar e a gente tenta fazer isso, a gente corre alguns riscos. Um risco muito importante é, por um lado, pegar uma situação muito complexa e tentar resolver de uma forma simples. Eu falo sempre, resposta simples para uma situação complexa é errada. Entendi. E, por outro lado, a gente corre o risco ou de colocar tudo na conta do transtorno. Ah, não, mas ele tem transtorno, deixa eu relevar isso aqui. Né? Como se fosse a muleta mesmo. Então, o que eu deixo de orientação é sempre assim. O que essa pessoa está causando em você? O que você está sentindo quando você está diante dessa pessoa? Dessa relação, o que você está sentindo? Você está se sentindo desvalorizada? Você está se sentindo humilhada? Você está sentindo culpa? Independente se tem transtorno ou não, a relação tem que ser algo bom, né? Para os dois. Sim, exatamente. Tá doendo a relação, né? Então precisamos olhar isso com cuidado. Vanessa, existe uma imagem do narcisista arrogante, né? Que é aquela pessoa arrogante. Mas também tem uma variante que é o chamado narcisista de pele fina. Eu achei incrível essa variante, porque eu não sabia, né, que existia. Você pode me falar mais sobre isso? Sim, nossa, e é muito importante a gente ter conhecimento sobre isso pra gente se proteger mesmo, né? Principalmente nós mulheres, pra gente se proteger diante disso. O que acontece? O narcisista de pele grossa é aquele clássico, né? Que a gente vê às vezes no filme, o Psicopata Americano. Eu não sei. Com aquele rapaz que faz o Batman. Acho que é esse o nome, né? Não, é um filme bem interessante, né? Chama Psicopata Americano, mas eu imagino que seja um pouco mais para o narcisista, né? A imagem dele. Mas, enfim, o narcisista de pele grossa, ele é muito superior. É o que a gente falou antes, né? Ele chega e ocupa espaço. Ele humilha as pessoas se for necessário, ele se posiciona, é o tal do você sabe com quem você está falando, né? A pessoa que se relaciona com essa pessoa tá sempre se sentindo inferior, tá sempre se sentindo menos, né? Já o narcisista de pele fina, ele passa uma imagem até de sensível, de frágil, de uma pessoa que não é isso mesmo, psicopata americana lá. O Christian Bale, que é o protagonista do filme. Então, assim, o narcisista de pele fina, ele passa aquela imagem de sensível, de frágil, de coitadinho, de ficar quietinho no canto dele. Porém, ele é aquela pessoa que o que ele vai fazer? Ele vai transformar as coisas. Você vai sentar com ele para conversar, ele vai falar assim para você. Você vai falar para ele, olha, eu tô me sentindo mal com essa situação. E ele vai falar assim, nossa, eu não esperava isso de você.
Você tá me decepcionando muito, você tá me magoando muito. Então, o que vai acontecer com a pessoa que se relaciona com o narcisista de pele fina? Vai se sentir culpada. Vai se sentir culpada, né? É aquela culpa moral, aquele negócio de falar, meu Deus, o que eu fiz? Que eu decepcionei mais uma vez esse cara? O que eu fiz que eu decepcionei mais uma vez a minha mãe? Né? Nossa, e a pessoa vai ficar se... Então, o lugar, o modo de funcionamento do narcisista de pele fina é esse. É como se eu tivesse uma ferida muito grande, né? E aí tudo gira em torno dessa ferida. Então, é esse comportamento dele que é como se ele fosse uma pessoa frágil. Exatamente. Mas, na verdade, não é. Ele é sempre magoado, sempre humilhado, ele é sempre a vítima. Incompreendido, isso mesmo. E por que essa máscara engana tanta gente, inclusive os profissionais, Vanessa? Então, né, eu acho que a gente precisa pensar nessa questão de enganar, porque quando fala enganar eu quero falar isso aqui mesmo na condição de profissional, né? A gente pensa que a pessoa tá mesmo propositalmente fazendo isso, né? Porque ela é maldosa, porque ela é maquiavélica, né? Mas o que acontece? O narcisista de pele fina, ele tem uma ferida, a gente chama de ferida narcísica. Então, essa ferida ela é muito grande, a autoimagem dele é muito dependente da aprovação do outro. Sempre lembrar dessa tríade, né, que a gente falou antes. A autoimagem dele é dependente da aprovação do outro, então eu espero muito de você. Eu te coloco num lugar muito grande e aí eu tenho um sofrimento que é real. Entendi. E aí eu chego no profissional, por exemplo, se o profissional só tem a minha visão... O profissional vai, principalmente se for aquele que tem traço de amabilidade muito grande, né? De personalidade de amabilidade, o profissional vai falar, nossa, coitado desse cara. Ele é uma vítima da sociedade, uma vítima do mundo. Se não for uma pessoa muito técnica, muito cuidadosa mesmo, ou então se a avaliação for muito rápida, né? Acaba que passa despercebido mesmo, né? Mas é, na verdade, um comportamento que para ele é verdadeiro. Você está me magoando, você está me fazendo sofrer muito. Eu não esperava isso de você, eu sou a grande vítima de tudo. Porque a minha autoimagem depende do outro me aprovar, depende do outro fazer por mim. Eu só sou o rei se o outro me fizer rei. Nossa, é muito contraditório mesmo, você tentar entender. Sim, muito. Me surgiu uma dúvida aqui, Vanessa, né? O narcisista, em geral... Quando ele faz essa manipulação, né, acho que nós vamos falar um pouquinho de love bomb ainda, né? Mas ele tem a intenção, por exemplo, eu estou manipulando, eu vou na questão do love bomb, que a gente vai entrar mais profundamente. Ele faz toda aquela movimentação, né, que é aquela chuva de amor, aquela explosão de amor, mas ele faz isso intencionalmente, sabendo que depois que é uma forma de manipular ou não? Depende. Porque ele faz intencionalmente, sim. Mas se a gente for pensar em formas de manipular, o termo manipulação também é um termo delicado pra gente usar tecnicamente. Porque nós todos manipulamos de alguma forma. Então, eu fiz toda uma manipulação pra eu estar presente aqui hoje. Entendi. Eu faço toda uma manipulação para que o meu marido me dê algum presente ali. Só que o que é a manipulação? Eu vou dando sinais para ele de que eu quero ganhar tal presente, né? Então, manipulação é algo que todo mundo faz. E aí, essa pessoa, ela também faz uma manipulação. Só que a manipulação dela, ela vem em qual sentido? Eu vou fazer isso porque eu preciso disso para me sentir melhor. Lembra que a gente falou lá no começo? Ele não tá na cabeça do outro. Sim. Ele não, quer dizer, ele acha que o outro tá na cabeça dele, na verdade. Então, ele não pensa que o outro pensa diferente dele. Então, essa manipulação que o outro faz, ela é intencional, que a pessoa com transtorno faz. Ela é intencional, sim. Porém, ela é pensando nessa autoimagem, ela é pensando nessa grandiosidade, é pensando no meu bem-estar. O problema tá na intenção do que ele tá fazendo. E o que é a grande questão? É a outra coisa que a gente falou lá da tríade. Ele não se preocupa com o outro. Então, eu manipulo pensando só no meu bem-estar. Então, o problema é seu se você não tá bem com isso. Você tá me decepcionando. Então, você não fez por mim. Eu mereço que você faça tudo pra mim.
Eu mereço que você me faça ser o rei. Né? E esse tipo costuma ser a questão do narcisista da pele fina, ele costuma fazer o silêncio, a mágoa, uma forma de punição, né? Sim. Como que isso acontece dentro das relações, Vanessa? Então, quando o narcisista de pele fina percebe que ele não está sendo atendido nas necessidades dele, de ser amado, quando a autoimagem dele não está sendo reforçada pelo outro, ele começa a se sentir decepcionado, frustrado. E aí, essa frustração, ela não chega bem para ele. Uma crítica, qualquer crítica que faça. Nossa, Taira, o seu brinco tá meio torto, né? Eu falo isso pra você. Nossa, o seu mundo cai. A sua autoimagem acaba. E você acha que eu estou fazendo um ataque pessoal a você. Entendi. Então, aí, o que acontece nessa situação? Essa pessoa vai se calar, passando uma mensagem o quê? Você me decepcionou. Você não atendeu as minhas necessidades. E aí o parceiro, a parceira dessa pessoa, a pessoa que está se relacionando, vai precisar adivinhar o que está acontecendo. Gente, mas o que aconteceu com a Taira? Nossa, e aí com o tempo essa pessoa vai entendendo, né? Ah, é porque eu falei do brinco dela que estava torto. Pra que eu fiz isso? Né? E aí esse pra que eu fiz isso já vem. A pessoa se sentindo culpada, provoquei isso, olha como que ela ficou. E aí esse silêncio vem como uma punição. Para as mulheres que estão, e para os homens também, né? Mas nosso público é feminino, que estão nos assistindo, Vanessa, como que a gente consegue identificar, assim, qual que é um sinal de alerta para identificar que a gente está se relacionando, assim, iniciando o relacionamento com um narcisista de pele fina ou de pele grossa? O narcisista de pele fina é mais difícil de identificar, né? Então, acho que é muito importante a gente focar um pouquinho pra gente ir construindo essa proteção mesmo, né? Tem alguns aspectos que a gente precisa olhar e falar assim, nossa, aquela pessoa que tá se relacionando há algum tempo já, fazer uma retrospectiva, falar, nossa, lá atrás era isso mesmo e eu não percebi. Primeira coisa, aquela pessoa hipersensível. Você acabou de conhecer a pessoa e aí ela já demonstra essa hipersensibilidade num... querido, hoje eu não vou conseguir sair com você, tá? A pessoa sendo cuidadosa, né? Hoje eu não vou conseguir sair com você. Nossa, mas você me decepcionou muito. Eu tava pronto pra gente sair, já tava pensando em tudo, já tinha resolvido tudo. Então, muito sensível, muito delicado. Qualquer coisa que você fale, precisa ser muito cuidadosa mesmo. Outro aspecto é a vitimização. A pessoa começa a te contar histórias em que ela é sempre a vítima. Começa a contar a história de ex. Não, porque a minha ex louca, a minha ex fazia isso comigo, a minha mãe, o meu pai. Não, porque lá em casa, nossa, se você vê, eles não me entregavam um prato para eu comer. Eu tenho um professor que ele deu um exemplo um dia numa aula de uma história que a pessoa estava aqui, tinha gente dos dois lados dele, aí a pessoa daqui passou o prato por ele e não ofereceu para ele que estava aqui no meio. Nossa! O mundo caiu, ele foi a vítima, aquela pessoa aí tá me perseguindo, ela não gosta de mim e tudo. Então é isso, coisa parece mínima. Então, ficar atenta a essas histórias, sabe? Essas narrativas de eu sou a vítima, o outro é sempre o vilão. E nas histórias não existe a mínima responsabilização, a mínima autocrítica. Porque toda história tem dois lados, né, gente? Então, algum errinho a gente sempre comete. Lembrei até de uma história pessoal. Sempre é o outro, não que é a gente, né? Mas, enfim. Tinha um familiar meu, ele já faleceu, então eu posso falar dele. Ele... Quando tinha reuniões de família e festa, às vezes as pessoas chegavam, cumprimentavam, oi, gente, tal. E se as pessoas não fossem todas cumprimentá-lo, ele ficava magoadíssimo. Lá ele ficava remoendo por muito tempo. Nossa, tal pessoa me ignorou, não veio falar comigo. E isso acabava atrapalhando, assim, toda a questão familiar, porque ele ficava realmente, assim, muito triste
e fazia todo mundo acreditar que ele tava sendo ignorado, né? Mas às vezes, sabe aquele negócio? Oi, tudo bem? Tipo, você não vai em um, né? E aí, lógico, eu não sei se ele tem diagnóstico ou não, mas você falando disso me fez lembrar dessa situação. Porque realmente acabava atrapalhando ali a festa de todo mundo, porque ele tava se sentindo muito rejeitado. A pessoa tá me humilhando, né? Isso. Eu sou sempre humilhado, né, pelas pessoas. Então, tem que tomar cuidado com essas narrativas, sim. Porque muito frequentes, muito no começo, né? E aí, outro aspecto, uma idealização. Né? Uma idealização extrema. Acabou de te conhecer, você é a mulher da minha vida. Nossa, como que eu não te encontrei antes? Nós fomos feitos um pro outro. Olha que maravilhosa que você é. E aí te coloca num pedestal, te endeusa. Então, isso aí não é muito esperado isso logo no começo da relação, né? O famoso emocionado, né? Levantar as anteninhas para esse tipo de comportamento. Esse já né? é um sinal de love bomb que você falou? Pode ser, pode ser. Você poderia descrever mais o que é o love bomb? O love bombing é exatamente isso, né? Quando eu cerco a pessoa de carinho, de amor, de que parece sim que eu tô completamente apaixonado, amando muito no primeiro dia, no primeiro momento. Aí eu dou muito presente, eu coloco a mulher num lugar de deusa, de rainha, Sim. né? Eu pratico tudo isso, mas isso tudo tem aquilo que a gente falou lá atrás, né? Tem uma intenção. A intenção de eu ofereço tudo isso para ela se sente uma rainha, ela também vai me tratar como um rei. Sim. Então, essa intenção. E a outra intenção é o quê? Colocá-la nesse lugar e ela não consegue sair depois. Então, ela vai continuar para sempre me colocando nesse lugar de Deus, de rei. Né? Então, o love bomb é muito por aí. Vanessa, e como que funciona esse ciclo de idealização, desvalorização e descarte, né? Que acontece nas relações com o narcisista? Sim, a idealização, ela é aquilo que a gente estava falando agora, né? Você é maravilhosa, você é a mulher da minha vida. Ele idealiza a pessoa. Sim. A pessoa com o transtorno da personalidade narcisista idealiza o parceiro, a parceira. Aquela entendi. pessoa que acabou de conhecer. Ou então não precisa ter acabado de conhecer, não. No início do ciclo, muitas vezes, né? Porque pode acontecer vários ciclos dentro da relação. Entendi. É um ciclo de violência, né? E aí, você é maravilhosa. Nossa, nunca conheci alguém como você. E assim, é isso que a gente foi dizendo, né? Essa é a mulher da minha vida, essa é a idealização. E aí coloca a mulher no pedestal como uma grande rainha, a rainha dele, né? E aí depois, quando ela começa a não atender às expectativas dele, a não fazer com que ele se sinta esse rei, aí ele vai começar a desvalorizar. Aí vem a segunda parte do ciclo, a desvalorização. Né? Que aí você me decepcionou. Você não é nada do que eu esperava. Eu não esperava que você fosse assim. Quem é você que eu não conhecia? Então vai desvalorizando. E aí vem a última parte do ciclo, que é fazer a mulher se sentir culpada, fazer a mulher... Aí vem a vitimização, o silêncio. Fazer a mulher sentir que é a pior pessoa do mundo, né? Entendi. Ou abandonar. E aí o abandono, ele pode ser real, ou então ele pode ser um abandono emocional. Né? Que é aquele silêncio. Ele pode dar o ghosting, o famoso ghosting, né? Daquela desaparecida. Pra depois... E aí a mulher fica naquela culpa moral. O que eu fiz com esse homem? O que aconteceu? Parece que eu nem sou a mesma mulher lá da primeira fase do ciclo. Vai murchando, assim, Exatamente, né? perdeu o brilho, né? O brilho, E é isso. Aí, de repente, começa tudo de novo. Entendi. E aí ele começa idealizando, né? Aí quando idealiza, por isso que é tão difícil também sair da relação. Porque aí de repente chega aquele homem, príncipe maravilhoso te idealizando. Ah, mas então não era tão ruim, né? Às vezes você já tá com saudade da pessoa quando ela desapareceu. Porque sentimos saudade, sim. Existe toda aquela dependência emocional, né? Tudo, acontece tudo, né? Porque ele não é só um demônio. Né? Infelizmente, O tempo todo, ele é um não. príncipe também, muitas vezes, né?
Vanessa, e o gaslight? Ele parece de forma sutil no dia a dia, ao ponto da pessoa duvidar dela própria, né? Como que isso acontece nas relações com o narcisista? O gaslighting é um comportamento, um padrão de comportamento mesmo, né? Que é de desmerecer, de desqualificar a pessoa, de desqualificar o outro, né? Não é exatamente uma mentira descarada. Entendi. É o que você falou, né? Aquela sutileza, as sutilezas do dia a dia. Não, você entendeu errado. Não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu disse. Aí vai sendo assim. E o que vai acontecendo? A pessoa vai começando a olhar e falar assim: gente, será que eu tô doida? Capaz que eu entendi errado mesmo, né? E ela mesma se desqualifica dentro dessa situação. Porque aí ele consegue ficar por cima e ela ficar por baixo mesmo. Numa situação de desqualificação total, de invalidação total. De olhar e falar: nossa, não deve ter, eu devo ter entendido errado, né? Como se ela dependesse dele pra dizer o que de fato aconteceu, o que é real. A pessoa passa a acreditar, duvidar dela mesma. Exatamente, passa a duvidar dela mesma. A desqualificação é tão grande. E a pessoa com o transtorno da personalidade narcisista de pele fina, principalmente, é tão eficaz em praticar o gaslighting que ele deixa a outra pessoa acreditando totalmente nisso e duvidando dela mesma. Aí mais um motivo para não dar conta fácil de sair dessa relação. Vanessa, então, para sair dessa relação, eu já vi várias pessoas falando: a única forma é desaparecer, sumir, se afastar totalmente. Tentar manter aquela proximidade, assim, só de amizade, não é possível. O que você me fala sobre isso? O que a gente precisa pensar? Manter uma relação com uma pessoa com transtorno da personalidade narcisista que não aceita, que não se responsabiliza de forma alguma, que não tem autocrítica, que não aceita um tratamento, se for o caso, é muito difícil. Manter uma relação saudável com uma pessoa dessa é impossível. Eu não tenho medo de errar quando eu falo isso. É improvável, é impossível manter uma relação com uma pessoa assim. Porque você não vai dar conta de ficar bem, de ficar saudável diante dessa pessoa. Porque você vai ficar sempre tentando se explicar para essa pessoa e essa pessoa nunca vai aceitar suas explicações. Ela sempre vai inverter a situação. Então, com muito cuidado, com muita honestidade, eu digo que muitas vezes o importante é se afastar mesmo. Mas como que a gente se afasta? Tem todo um processo para conseguir se afastar, né? Verdade. Então, é muito delicado. Até com uma pessoa que decide fazer um tratamento, já é difícil. Porque é um transtorno muito, muito profundo. É muito enraizado. É uma forma de se relacionar. E que é universal para aquela pessoa. É o universo todo daquela pessoa. Verdade. Então, dá para se relacionar? É isso, né? Eu posso me relacionar com uma pessoa com transtorno da personalidade narcisista? Posso. Eu consigo me relacionar? Consigo. A que preço? Eu vou me minando, eu vou aceitando as coisas, eu vou ficando calada, eu vou ficando hipervigilante. Tá bom, dá para me relacionar. Dá pra me relacionar de forma saudável? Não dá. E a pessoa tem que entender que ela vai precisar se cuidar, fazer terapia pra ela se fortalecer, até pra ela conseguir sair desse relacionamento. Sim. Precisa, sim. Vanessa, e o transtorno geralmente não vem sozinho, né? Quais transtornos costumam aparecer junto com o transtorno da personalidade narcisista? Não! Eu já falei, né? O manual é dessa grossura. Então, transtorno da personalidade transtornos da personalidade, todos eles são 11, eles são transtornos que têm comorbidade com um monte de coisa, né? Mas o que é muito comum com o transtorno da personalidade narcisista? Lembra lá atrás, a autoimagem depende do outro. Eu não considero o outro. Então, eu tô vivendo em conflito. As minhas relações são sempre conflituosas. O que isso pode refletir? Eu vou ficar muito mal, eu vou ficar muito triste. A gente falou do amor próprio, né? Eu vou achar que eu não sou bom o suficiente. Inclusive, a pessoa narcisista, ela acha que ela não é boa o suficiente.
Por isso que ela precisa da validação do outro o tempo inteiro. Né? Então, isso é muito causa de transtorno depressivo. Transtornos de humor, transtornos de ansiedade, né? Porque o que é que eu tenho muito como narcisista? Medo de vergonha, de passar vergonha, medo do outro não me validar, medo do que o outro tá pensando de mim. Eu tô o tempo inteiro ali, ó. Será que a Thalia tá pensando de mim? Será que eu tô agradando? Será que eu não tô? Então é aquela coisa de quase que ser... aquela idealização do começo, né? Eu te sirvo. Eu te sirvo pra você gostar de mim. Vanessa, e o narcisista da pele fina, ele adoece com essa fragilidade toda dele? Sim, adoece. É isso que a gente tá falando, né? Porque isso é verdadeiro pra ele. A dor dele é muito verdadeira. Não quer dizer que não cause dor no outro, não justifica abuso, não, pelo amor de Deus, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que ele sofre muito. É um transtorno. Sim. Né? É sofrido. Imagine você precisar que o outro te valide o tempo inteiro. Imagina o grau de esforço que você faz. No final do dia, você tá cansadíssimo disso. Então, depressão é muito comum. Ansiedade, como resultado, transtorno por uso de substância. Né? Porque eu vou usar o álcool, eu vou usar outras drogas. Com que intenção? De dar uma anestesiada em tudo isso. De dar conta de performar na frente do outro. Né? O álcool... as outras substâncias vão me ajudar nisso. Eu estar presente, eu estar na sua presença e conseguir que você goste de mim. Conseguir agir da melhor forma, né? Que lembrando que o narcisista da pele fina, ele é mais quietinho, mais na dele. Ele não é, cheguei, né? O Lúcifer, gente, o Lúcifer é o narcisista da pele grossa. Quem já assistiu essa série? Eu já não assisti, mas ela foi muito famosa por muito tempo. Ficou Quem já assistiu o Lúcifer é narcisista da pele grossa. Assistam pra vocês identificarem. Ele não é narcisista da pele fina, de jeito nenhum. Eu não tô conseguindo pensar em ninguém agora do cinema, mas eu vou procurar e eu vou dar notícia. Depois vamos colocar lá eu vou dar notícia pra vocês do narcisista da pele fina. Mas todo mundo já conheceu alguém com esses traços. Ai, às vezes eu até me reconheço. Falo, meu Deus. Não, quando a gente tá estudando psicopatologia, a gente se reconhece em tudo, né? Mas eu tô falando, todo mundo já conhece alguém com esses traços, tá? Cuidado, porque o transtorno é pouco recorrente. 1 a 2% da população mundial, né? Então, assim, tomar todo esse cuidado, né? Eu até esqueci qual que era a pergunta. Vou fazer outra pergunta, então. Vanessa, em relação às oscilações de humor do narcisista, muita gente confunde com o transtorno bipolar. Como que a gente consegue identificar as diferenças? Sim. Lembrei. A gente estava falando de comorbidades, né? Isso. O transtorno bipolar pode ser uma comorbidade, né? Então, assim... no popular, a gente brinca, nossa, fulano é muito bipolar. Porque as pessoas leigas, muitas delas acreditam que transtorno bipolar é qualquer oscilação de humor. Às vezes uma pessoa muito reativa e já acha que é uma pessoa bipolar. Exatamente, aí é que tá a diferença, né? O transtorno bipolar, ele é muito marcado. Ele acontece em fases. A fase depressiva, a fase maníaca, a fase hipomaníaca. No caso de um tipo de transtorno, pode ser os dois, cada um no seu momento. E a fase de eutimia, que é aquela fase que tá tudo bem. Né? Pode existir também a fase, um estado misto, mas aí é um papo para outro momento, né? Mas é diferente, porque no transtorno bipolar, o esperado, a ciclagem que a gente fala, normal, é até 4 vezes por ano. Então, você pode ficar dias, semanas, meses no episódio. Ou você pode ficar dias, semanas, meses sem nenhum episódio. Estável. Cuidar direitinho e tudo. Agora, no transtorno da personalidade narcisista, é reação. A pessoa é muito reativa. Então, os estados de humor mudam de acordo com o que eu escuto. É o que eu falei do seu brinco, né? Eu falo do seu brinco. Não tá não. Não tá não. Tá maravilhosa. Obrigada. Mas é aquilo, né? Eu reajo a alguma coisa. O que o outro fala pra mim faz diferença, sempre lembrando. Eu sou autorreferido. Eu dependo da aprovação do outro. Então, isso faz toda a diferença na minha vida. Por isso que existe essa coisa de se confundir com o transtorno bipolar. Porque, ora eu tô mal, ora eu tô muito feliz. Se eu recebo a aprovação que eu espero, nossa... O mundo não me cabe. Agora, o mundo acaba e a minha eu vou implodir.
se o outro não traz a aprovação que eu espero. E é assim, uma aprovação que tem que ser recorrente, não é... Ininterrupta. Isso. Ininterrupta. Você tá dormindo, ele tá dormindo, um exemplo, né? Muito legal. Ele tá dormindo, você vai chegar com uma cesta maravilhosa de café da manhã pra ele, como o prato preferido dele. Né? Então é isso, é o tempo inteiro reconhecendo o quanto ele é grande. Nossa, isso é cansativo demais a pessoa que tá convivendo. Nossa, é cansativo. Imagina. E a questão da ansiedade, tanto da pessoa com transtorno e da pessoa que convive? Como que isso afeta? A gente falou que a pessoa com transtorno da personalidade narcisista pode desenvolver transtornos de ansiedade, né? Ou até mesmo sintomas. Às vezes nem é o transtorno, são sintomas, né? Sem fechar diagnóstico mesmo. Mas pensando na pessoa com transtorno, imagine você ficar o tempo inteiro precisando da aprovação do outro, pensando, a gente falou de ser cansativo, né? Pensando que o outro tem que te aprovar, vive nesse estado de querer agradar o outro para ser bem cuidado. Então, assim, gera muitos sintomas de ansiedade. Agora, a pessoa que convive, imagine que ela vive num estado de hipervigilância constante, porque ela tá o tempo inteiro preocupada. Será que o que eu falar vai gerar um problema? Será que a cara que eu tô fazendo vai gerar um problema? Será que hora que eu vou chegar em casa? Será que eu vou incomodar? Será que eu vou magoar? Como é que vai ser? Então, aí o que acontece de sintomas com essa pessoa? Um cansaço muito grande, insônia, sintomas de pânico podem surgir também. Taquicardia, questões gástricas, gastrointestinais, né? Dores de cabeça, dores musculares, aquela aqui, ó. Todo mundo já conhece essa dor aqui, né? A contração muscular. Quando a gente tá muito ansioso, a gente contrai muito. Né? Não sei se alguém que tá assistindo a gente já teve ataques de pânico. A gente percebe em alguns ataques de pânico, a contração é tão grande que as mãos das pessoas torcem pra dentro, assim, ó. E a pessoa não consegue se movimentar. É aflitivo pra pessoa, é uma aflição. Imagina a angústia de você não conseguir mexer, né? As pessoas até confundem um pouco o ataque de pânico com o AVC, né? Não, os relatos são de sensação de que vai morrer. Então, sim, a pessoa que convive com essa pessoa está em estado de hipervigilância sempre. Um transtorno de ansiedade generalizada é possível, né? Tá sempre preocupada, preocupação excessiva, né? Tem que se cuidar mesmo, né? Tem que se cuidar. E uma mulher que se reconheceu nessa conversa, qual é o primeiro passo? O que ela faz com essa percepção, Vanessa? A primeira coisa que eu quero dizer é que eu sinto muito. Né? Você falou, né, Taira, que deve ser muito cansativo viver assim. Com certeza é muito cansativo, é muito sofrido. Quero dizer que você não merece passar por isso. E a segunda coisa que eu quero dizer é: identifique se você está em risco de perder sua vida. Porque essa é a premissa inicial. Sim. Se você está em risco de perder sua vida, você não vai se fortalecer, você não vai se preparar, você não vai fazer nada. Você vai dar seu jeito, você vai fazer seu corre e vai conservar-se viva. Depois vai cuidar das outras coisas. Tá bom, não estou em risco de morrer, Vanessa. Então tá. Como que você pode conduzir as coisas, né? Como que você pode ir se organizando para que você consiga não estar nesse lugar, mais. Conseguir entendendo que o que eu fiz para estar nesse lugar, né? Porque assim, nós não somos responsáveis por ser vítimas dessas pessoas. Sim. Não somos. Porém, e eu quero falar isso com muito cuidado, né? Pra não dar essa impressão. Porém, dentro do meu modo de funcionar, eu fui aceitando essa pessoa, fui aceitando isso porque, gente, eu queria me relacionar, porque eu queria ser amada, porque tem hora que ele é um príncipe. Então, é pensando nisso, não pensando que essa pessoa tá aceitando isso porque ela quer ficar nisso, não, nada disso. Né? Mas ir entendendo o que eu posso fazer para que isso possa ser um pouco menos pesado para mim. Né? E aí, formas da gente se cuidar, né? Era essa a pergunta, não era? Como que ela pode... O que ela faz com essa percepção? Qual que é o primeiro passo? Ah, tá. Então, o que ela pode... Como que são formas dela conseguir se cuidar aí, né? Ela vai
E aí é tarefa de terapia isso, né? Vamos anotar. O importante, literalmente é isso mesmo. Anotar. Porque como acontece o gaslighting com muita frequência, você fica lá pensando, será que eu tô doida? Será que foi assim mesmo? Não, esse cara parece que ele é bom. Mas, eu devo estar achando, eu devo estar errada, né? Então, o que ela vai fazer? Você vai pegar ou um caderno, ou o seu celular mesmo, e vai começar a escrever as frases que ele usou com você, vai começar a escrever as sensações que você teve, o mais rápido possível. Às vezes, vai pegar seu telefone, vai criar um grupo com você, alguma coisa assim, ou então vai pegar o gravador e vai fazer áudio, e vai falar, porque é mais rápido, né? Sim. Pra você lembrar depois, não é pra jogar na cara dele não, tá? Porque isso não vai resolver. Não vai resolver, só vai piorar, na verdade, né? É pra você ver depois, pra você não continuar nesse ciclo da desvalorização. Sim. Nesse lugar de eu tô louca, nesse lugar de não é assim, não é bem assim, né? Então, ter isso escrito é muito importante. Mas aí com muito cuidado, porque às vezes acontece dele pegar seu celular, dele pegar suas coisas, né? Pra que você tá fazendo isso aqui? E aí vira uma confusão muito grande, né? Então, tenha cuidado, guarde um lugar mais cuidadoso, né? Primeira coisa. Aí, a partir do momento que eu tenho essa consciência, que ela tem essa consciência, ela vai começar o fortalecimento com uma rede de apoio. Porque muitas vezes essas mulheres são isoladas. Sim. Porque elas não têm coragem de contar para as pessoas o que elas estão vivendo. Não, pelo amor de Deus, eu vou contar isso para as pessoas. Que vergonha de ser essa mulher. O próprio parceiro também afasta, né? Exatamente. Muitas vezes a mulher é uma mulher bem-sucedida, né? Sim. Quantas vezes a gente recebe relatos disso, né? A mulher é bem-sucedida, a mulher tem um emprego bacana, é uma mulher que externamente está parecendo que é uma mulher muito feliz. Mas ela está vivendo isso, né? Então, tenha alguém de confiança. Que seja um terapeuta, que seja um profissional de saúde mental. Tenha alguém de confiança, que seja um amigo, uma amiga, uma única pessoa que não vai te validar, que não vai te invalidar, que não vai diminuir seu sofrimento, que vai ser respeitosa. Tenha uma pessoa para te escutar, para que você possa ir construindo esse fortalecimento, para que você saia desse lugar dessa invalidação mesmo, né? Aí, à medida que você for sendo fortalecida, você vai conseguindo sair dessa relação. Vai conseguindo ter forças para isso. A gente já falou sobre se é possível ou não ter um relacionamento com o narcisista, um relacionamento saudável com o narcisista, mas eu queria frisar isso. Sim, então, vou fazer essa pergunta novamente. Sim. Vanessa, é possível ter um relacionamento saudável com um narcisista, mesmo ele buscando terapia? Isso é algo possível? Se o narcisista busca terapia, se o narcisista busca se cuidar, o processo dele é um processo que a gente falou lá atrás, muito profundo, porque esse padrão de funcionamento é muito enraizado. Então, a mudança dele é muito complexa, é muito difícil, é muito demorada muitas vezes. Então, você está disposta a ficar nesse lugar esperando por uma mudança que vai acontecer com essa pessoa, até essa pessoa conseguir essa transformação, que você não sabe nem, você não tem nem certeza se vai acontecer? Verdade. Né? Então, respondendo, não é possível ter um relacionamento saudável com uma pessoa com esse transtorno se ela não se reconhece. Se ela se reconhece, se ela faz um tratamento duradouro, muito bem feito, com um profissional muito bom, pode ser que lá na frente, quem sabe. Então é isso, né? É possível manter um relacionamento com uma pessoa com esse transtorno? É possível. A que preço? Mas saudável é muito delicado, Só se essa pessoa... eu diria pra vocês que se ela já tá em tratamento há muitos anos, de repente pode ser que dê certo. Mas eu também não ponho minha mão no fogo, não. E se você pudesse deixar uma única mensagem para a mulher que está te ouvindo agora, o que você falaria para ela? Sobre uma mulher que se reconheceu, né? Nesse lugar de vítima da pessoa narcisista. Pra gente fechar com chave de ouro. Que eu sinto muito.
porque eu sinto muito mesmo que todos nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos relacionamentos e a gente tem as nossas questões, que já é difícil lidar, tem as nossas dores. Eu imagino que quem se reconheceu nesse lugar, escutar isso e se reconhecer nesse lugar já é um sinal. Né? Já é um sinal de que, opa, tem alguma coisa aqui. Então, se fosse para eu deixar uma só mensagem, não sei se é uma só mensagem não, né? Tem muita. Se proteja. Comece a colocar limites. Mas eu acho que uma coisa muito importante é que a gente não coloca limites numa pessoa assim, pensando em que ele vai ficar de boa. Ele não vai ficar de boa, ele não vai aceitar os limites. A gente coloca limites numa pessoa assim, pensando no nosso fortalecimento e na nossa proteção. Sim. Agora, pense assim, de uma forma muito honesta eu vou dizer isso. Você está sofrendo, você está passando por uma dor muito grande e você está quase que se traindo para aceitar essa situação. Se você vai colocar limites, vai doer também. Só que você vai estar se protegendo. Então, qual que é a escolha que você consegue fazer? Colocar limites e começar a se cuidar, se proteger para sair desse lugar ou se manter nesse lugar assim, né? Tem uma frase que eu acho que se encaixa muito, assim, nessa questão dessa decisão. Vai doer como nunca para não doer nunca mais, né? Eu acho essa frase muito forte, assim, quando a gente precisa tomar algumas decisões muito importantes, principalmente relacionada a relacionamento. Sim. Precisa doer muito, vai doer muito, não é uma coisa fácil, mas precisa cessar essa dor de alguma forma. E assim, eu fico muito emocionada, né, quando eu falo desses assuntos, porque eu não tenho condições de diagnosticar uma pessoa que é muito próxima de mim, né? Apesar de eu ter conhecimento técnico e tudo, mas eu tenho quase grande certeza que eu tenho alguém muito próximo de mim. Não é meu marido, tá? Nunca vivi relacionamento assim. Que bom, relacionamento amoroso. Mas eu digo com muita certeza que é muito doloroso, é muito difícil. Não adianta a gente tentar se explicar, não adianta a gente tentar se posicionar, não adianta nada. É muito difícil. O caminho que eu encontrei foi tentar me afastar. Por mais que doesse. Me fortalecer, ser uma pessoa que é independente e me afastar. Porque normalmente a gente ama muito, né? Essas pessoas. Muito. Não é sobre não amar. E quanto é sobre. Porque se você também não tem uma relação afetiva, você não é afetado. Exato. Né, por ela. Então, é muito difícil para a vítima se afastar, mas é necessário. Sim. Às vezes é necessário. Para nossa própria saúde mental e segurança. Depende do tipo de afastamento também. Às vezes, é alguém, algum familiar muito próximo, né? Não, então uma vez por mês eu vou dar uma ligadinha, uma vez por mês eu vou dar uma passada lá, uma vez por semana, só porque eu amo essa pessoa. Sim. Então são as escolhas que a gente vai fazendo para se proteger, para manter a própria segurança também, né? É isso. Vou falar, eu queria só fazer uma observação. Eu também convivi com uma pessoa que não tem diagnóstico, mas tem muitos traços. E eu sofria muito na minha adolescência, porque eu falava, gente, como que eu posso amar tanto e não conseguir conviver com essa pessoa? E é isso, assim, é muito difícil para nós, mas a gente precisa tomar algumas decisões. E às vezes essa decisão é o afastamento. Eu costumo dizer, eu te amo, mas eu não gosto de você. Uau! Entendi. É isso. É isso. Vanessa, muito obrigada. Foi incrível ter você de novo aqui. Quero te agradecer por todo o conhecimento que você sempre traz para nós. Eu que agradeço pela oportunidade. Lembrem-se disso. Conhecimento é poder. Estejam munidas de conhecimento. Conhecimento é uma arma, sim, que a gente usa, né, para se proteger. Verdade. E eu agradeço muito. Obrigada por você que esteve até aqui. Lembre-se de curtir, compartilhar, acessar todas as nossas redes sociais. Estamos no TikTok, no Instagram. E até logo.